E aí, mas enfim, fiz tudo esse introito Pra para falar da chegar metodologia. na metodologia, né? Então, que era esse jeito específico de fazer. E aí, quando a gente começou a falar disso, começamos a falar que parte da premissa da crise da imaginação, a gente tentava fazer cenários que as pessoas viviam que, assim, as pessoas têm Não surgia dificuldade, nada, né? Assim, tem visões muito, muito estreitas, né? E uma falta de esperança, né? Então a gente começou a entender o porquê isso, as imagens de futuros, estudar a permacrise, então esse contexto de extrema incerteza, e a partir disso, então, a importância da imaginação. Explica a permacrise pra galera. Vamos falar da permacrise. Permacrise, né, é um conceito que vem sendo utilizado cada vez mais, né? Eu vejo cada vez mais, assim, mais no mainstream, né? Mas ele diz respeito a um período extenso de crises no plural, onde múltiplas crises vão se entrelaçar com consequências que são totalmente se entrelaçar imprevistas. e não nos abandonar nunca mais. Exatamente, elas estão assim, agarradas em nós, as Agarradinha crises, em nós. elas estão apegadas, tá? E uma interfere na outra, não tem uma perspectiva de solução a curto prazo, então é um período extenso de instabilidade. Então a gente está falando de crise econômica, de crise da desigualdade, de crise climática, de crise... Agora a crise da realidade, né? Onde a gente está... Já faz anos que a gente vê o declínio da confiança, né? Que onde tu tem declínio de confiança, tu tem um abalo, assim, daquilo que as pessoas consideram realidade, né? E agora, então, que a gente, né, sucumbiu àquilo que eram, teoricamente, as evidências físicas da realidade, que eram as fotos e os vídeos, também sucumbiu. Então, a gente está também vivendo uma crise da realidade, uma crise cultural da polarização extrema, uma crise sem precedentes de saúde mental, né, já mapeada pela OMS, e uma vai afetando a outra. E aí, nesse contexto, a gente vai desistir, amigo? Me fala. Um ambiente digital que pulveriza isso em escala global. Exatamente. Uma crise absoluta também nesse sentido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? A gente vai dizer, então tá, acabou, esse aí é os futuros, acabou. A gente tá dizendo que não. É a famosa imagem, volta que deu merda. Né? Também tem isso. Mas o que a gente se propõe aí, chegando nas lentes, é que existe sim formas de ver esses desafios, esse momento, com outras lentes que nos possibilitem, inclusive, abrir esse espaço, tanto emocional quanto mental, para pensar outros futuros, para sair daquele da imaginação. E quais são os repertórios que você traz para permitir que as pessoas possam fazer essa projeção de futuro? Então, assim, repertório é uma palavra muito importante mesmo, né? Porque dentro da linha que a gente seguiu aqui, que é de narrativas de futuros, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a curadoria, né? Que você tem que te revelar, mostrar sinais de futuros, novas narrativas. Por isso que no trabalho da reimaginação radical a gente fez, inclusive, fez questão não só de ter as referências bibliográficas dos estudos e tudo mais, mas também de coletivos, pessoas, pensadores, né? Para que isso possa cada vez crescer mais. Então a gente tem um cuidado muito grande, né? Inclusive de trazer conhecimento de outras áreas que não necessariamente estão dentro daquela visão clássica dos estudos de futuros. Então, vai ter artistas que estão fazendo, né, provocações importantes para novas narrativas de futuros, mesmo que elas não estejam dentro, digamos, de uma coisa pré-concebida daquilo que a gente entende como essa ciência. Mas então, quando a gente... O repertório, ele está assim... como é que eu posso dizer? Em constante aprendizado e desaprendizado, né? Eu entendo que, assim, é na rede que a gente vai construir uma visão sistêmica, como a gente estava conversando antes também. E aí, quando a gente foi entender, então, assim, como que a gente ia fazer... estruturar, né? A gente já sabia, assim, olha, tinha, digamos assim, já tinha feito esse trabalho de pesquisa, né, nosso, assim, das nossas práticas e das nossas referências. Então, a gente já meio que já tinha organizado isso, né, para estruturar como uma metodologia, e a gente não sabia que metáfora usar. Aí são os pilares da reimaginação radical, são as frentes da reimaginação radical, são o quê, né? A gente ficou muito tempo nisso. Tá? A gente não sabia como chegar nisso. E eu sempre agradeço... Fala, pilar é muito fixo, né? Eu falava isso, não, pilar não pode ser. Não dá. No século XX, não dá. Então, nós ficamos muito tempo nisso, e até, inclusive, nos agradecimentos eu faço agora novamente, foi uma pesquisadora que trabalhava com a gente, a Isadora Ferraz, que eu nunca vou me esquecer, assim. Ela abriu, assim, e disse assim, Lu, sabe o que eu estive pensando? Eu acho que podia ser lentes. E eu falei, lentes! Sim, claro! É isso. É lentes. E sabe o que me foi? Aí ela me defendeu todo, né? Porque que ela achava que tinha lentes, porque tu pode trocar de lente, porque tu pode ampliar, porque tu pode... Enfim. E pra mim ficou muito, assim, óbvio que tinha que ser lentes,
Porque me deu o estalo também de que muitas das metodologias relacionadas a estudos de futuros têm a ver com visão. Tem a ver com visão. O cone de futuros é uma ferramenta de visualização. A roda de futuros é uma ferramenta de visualização das consequências. Enfim, tem muitas séries. Quando a gente fala, né, de futuros, a gente fala de verbos relacionados à visão. A gente fala de vislumbrar, né? Em inglês fala envisioning, né? Como é que eu posso envisionar? E imaginar é formar uma imagem mental. É eu ter uma tela na minha mente projetada, que projeta aquilo que eu tô conseguindo daí sim materializar. E aí foi que então a gente teria essa flexibilidade também. Essa coisa de, né, que na tua vinheta aqui, tu tira uma lente, tu vai usar a lente que é mais adequada para aquele momento. Não é uma lente, não é mais certa que a outra. Exatamente. Não é maior, não é melhor que a outra. Inclusive, grande parte do nosso trabalho é ter a flexibilidade de trocar. Opa, agora eu preciso da lente da ousadia. Não, pera, agora eu preciso pensar mais a longo prazo. Deixa eu botar a lente sistêmica, né? Então, a gente ser capaz de circular entre essas lentes, né? E é uma coisa que me fez muito... Essa metáfora me fez muito fazer as pazes, né? Com toda essa abordagem da arte e da lente multissensorial. Que é essa das pessoas se expressarem, né? Se eu não consigo desenhar uma coisa, escrever uma carta para mim mesmo do futuro, sabe? Dançar uma música, criar uma música sobre o futuro. Gente, como é que a gente vai fazer cenários? Como é que a gente vai imaginar se a gente tá travado nesse nível, né? Só que as pessoas sempre levam isso por quê? Pro lado de, não é sério, tá brincando, né? Aqui nós queremos fazer futuro. Tudo é possível no futuro, né? E aí eu falo assim, vai para aquela coisa também do puff colorido, né? E eu já acho que não, eu acho que todas essas expressões são coisas muito sérias. Porque sem isso tu não consegue ter o pensamento criativo. Só que isso é uma lente, a lente multissensorial, né? E é um estado mental. São 5 lentes, né? São 5. Quais são? É a ousadia? É a lente da ousadia, a lente multissensorial, que eu falei que é a que fala de aprendizagem com todos os sentidos. A lente multitemporal, que vai falar dessa presença do passado, presente e futuro. Então, para pensar futuros, a gente tem que integrar passado, presente e futuro, passados estendidos e futuros estendidos também. E aí, paradoxalmente, tu fica mais no presente. Quando tu está integrado, tu consegue ficar ancorado. É bem a visão do Bergson, né? De Exato. Tempo vivido, né? Que é no presente que tu vai fazer teu futuro, né? É no presente que tu toma as decisões. Então, o passado e o futuro, eles estão para te ancorar no teu presente, não para te tirar do teu presente. Exato. Isso também é uma dúvida que normalmente acontece, né? A lente sistêmica, onde a gente vai falar do pensamento complexo e das unintended consequences, né? As consequências não antecipadas, que para mim é uma chave também do pensamento de futuros. As pessoas, elas têm aquele pensamento linear, né? Então, se eu faço isso aqui, vai acontecer aquilo outro. A gente não aprendeu a olhar para as externalidades, né? É um modelo de pensamento realmente que caducou, né? Na minha visão. E a lente pluriversal, que é a que vai nos dar a perspectiva de que o pluriverso é um mundo onde cabem muitos mundos, né? Então, assim, existem tantas visões de futuros quanto existem de pessoas no mundo. E essa hierarquização, né, que essa cultura hegemônica nos trouxe, só nos deu BO. E agora a gente tem que voltar para a realidade da natureza, que é a pluriversalidade. E aí esse é o lugar onde a gente mais incentiva também. Cada um saber do seu lugar de fala, porque é ali que tu influencia, e todo mundo pode e deve influenciar, né? E também, conscientemente, intencionalmente, tu dá visibilidade para outras visões que fora da hegemônica. Para o momento que é aquela coisa. Que a gente fala, né? Que quando tu viaja a primeira vez para o exterior, tu tem uma experiência assim de wow, que tu vê que realmente existe outros mundos, né? Diferentes do mundo em que eu vivo. Diferentes do mundo. Então isso tem que ficar gravado na nossa perspectiva de pensar futuros. Que toda vez que eu falo, eu sempre vou falar do meu lugar. Isso eu falo mesmo. Mas essa é a única coisa que a gente pode falar. Porque sempre, né, a perspectiva do outro, dos outros, né, ela vai ter o mesmo peso na perspectiva subjetiva como dela. É que você, na dinâmica, como é que você combate a tendência das pessoas a trazer o contexto para a sua própria realidade, né? Porque no fundo é um conflito constante, né? É um conflito As constante. discussões acontecem por isso, sim, né? Sim, eu desconsidero o seu ponto de vista e eu sim. passo a tentar te convencer de que o meu é o mais real que o seu, né? Então eu tenho falado muito assim, praticado muito isso também, né? Que, por exemplo, a gente não pode chegar, e aí isso se criou os estudos assim, futurismo, que nem gosto muito dessa palavra, né? Que remete a outra coisa, né? Mas esse futurismo de palco,
ele vem e te diz, habilidades do futuro, você tem que ter empatia. Empatia é a capacidade de não sei o quê. Tá, e aí tu fica assim, e aí, né? E o que a gente faz na reimaginação radical? Vamos praticar a empatia, tá aqui um exercício pra tu fazer.